Queridos, é com muita alegria que eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes. Juízes. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você vai deixar o livro aberto, você já sabe como a gente faz, né? A gente vai capítulo por capítulo, é um panorama do livro de Juízes. E vamos aprendendo, né, algumas coisas especiais sobre esse livro. E em nome de Jesus, que você seja ministrado da maneira tão especial como eu fui visitada por essa palavra, por causa de vocês, pela oportunidade de estar aqui, que você seja visitado de maneira especial essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer apenas 2 destaques, eu quero dividir em 2 blocos essa nossa conversa hoje, Marcela, sobre Juízes. E o primeiro grande bloco que eu quero conversar com vocês é que Juízes fala de um tempo de muitas vitórias e de muitos livramentos. Nós temos a descrição aqui, eu vou falar alguns nomes e você vai se lembrar rapidamente de coisas muito fortes que nós, que somos crentes há mais tempo, ouvimos, somos ministrados de grandes bênçãos, de grandes conquistas que eles receberam e que estão descritas aqui no livro de Juízes. Eu vou pedir um favor, se pastorinha Marta e Larota e Iri pudessem vir para cá, ó, para eu não ter que fazer esse movimento de tronco assim, para eu ficar assim retinho assim, ó. Isso vai me abençoar. Ficar assim retinho assim vai ficar melhor para mim conseguir compartilhar. Então vamos falar dessas vitórias, desse primeiro bloco aí. Vai lá em Juízes 3:9. Eu quero destacar para vocês o primeiro grande feito que eu separei para falar com vocês. Juízes 3:9, tá? Diz assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Então, primeiro grande livramento, primeira grande conquista que eu trago para vocês foi esse momento que o povo estava orando, estava clamando, porque estava preso, estava cativo, mas o povo ora, o povo clama, Deus dá vitória. Amém ou não amém? Então isso é para animar o seu coração, você que tem orado, você que tem clamado, tem achado que Deus não está respondendo sua oração. No livro de Juízes nós vamos ver que em vários momentos era assim, o povo orava, o povo clamava e Deus levantava um libertador, Deus respondia oração. Então Deus está respondendo sua oração, você precisa continuar orando. E a palavra vai dizer que Deus levanta Otoniel, e Otoniel é usado para libertar o povo. Quem era Otoniel? Irmão mais novo de Calebe. Calebe você conhece. Calebe você sabe a história. Eram 12 espias que foram mandados por Moisés para olhar a terra. Você lembra disso? 12, mas 2 voltaram de um jeito, 10 voltaram de outro, 10 voltaram dizendo, não dá, é impossível, só tem gigante, nós vamos morrer, não vai dar, vai ser luta, vai ser prova. Mas outros 2, chamado Josué e chamado Calebe, voltaram dizendo o contrário. Voltaram dizendo, a gente consegue, se o Senhor estiver conosco, nós vamos conseguir, nós vamos entrar nessa terra, porque o Senhor nos prometeu. Então esse era Calebe. Quem foi Otoniel a quem Deus deu essa vitória de libertar o povo? O irmão mais novo de Calebe. Então vamos lá, quem era Otoniel? Irmão mais novo de Calebe. Aqui existe um princípio. Alcança grandes vitórias quem se alimenta de grandes exemplos.
Otoniel, ainda um menino, olhava para Calebe e viu em Calebe um homem de fé, um homem que estava disposto a conquistar em Deus. Otoniel não cresceu murmurando e reclamando e dizendo que era impossível, como aqueles outros 10 que faziam parte do povo de Israel. Otoniel mirou em Calebe. Otoniel olhou para Calebe, fez dele o seu exemplo e se tornou um conquistador, um vitorioso. Então, grandes vitórias são inspiradas por grandes exemplos. E eu preciso perguntar: quem são os seus grandes exemplos? Quem é que você tem feito exemplo na sua vida? Porque Otoniel fez de Calebe o seu exemplo. Então, nós podemos também dizer o contrário, que quando a gente deixa que exemplos ruins, homens e mulheres que não são bons exemplos, sejam influência sobre nós, ao invés de vitória, nós temos derrota. Então, essa palavra é para você, para que você pense quem tem sido os seus exemplos. Otoniel fez de Calebe o seu exemplo. Vamos seguir na vitória. Versículo 15 agora do capítulo 3. Aparece um camarada aí, ó. É um bom nome para você colocar no próximo filhinho seu. Eude. Olha lá, Eude. Quem está planejando aí, ó, um filhinho, netinho. Versículo 15. Olha o que diz. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel estavam presos de novo. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Pode parar por aí. Então Deus levanta mais um libertador e dá vitória novamente ao povo, dessa vez através de Eude, que era canhoto. Tem alguém canhoto aqui? Que isso, gente? Concentramos na cura todo o contingente de canhotos de Campos? Você que está em casa não está vendo, mas levantaram 34 mãos aqui. Você está em casa, você não está vendo. Aqui. Pastora Marta e os 3 filhos, tudo canhoto. Ali, concentrou tudo aqui. Eude era canhoto. E se você em casa ler aqui, Juízes capítulo 3... você vai perceber como foi que Eude se tornou o libertador do povo de Israel nesse momento. Ele era canhoto, o seu inimigo não sabia que ele era canhoto, recebeu Eude e está esperando um golpe pela direita. O que a Bíblia vai dizer? Que Eude do nada tira uma arminha que ele preparou com a esquerda e faz o quê? Na coxa do camarada. É verdade, Daniel. É verdade. O que isso tem a ver com você? Que você precisa entender quais são os seus diferenciais. Ser canhoto naquela época era uma coisa muito difícil. Não era como aqui na cura que tem 34, não, gente. Ser canhoto era 1 em 10 mil, não aparecia canhoto, mas Eude entendeu que ser canhoto não era o problema, era o seu diferencial. Então talvez você esteja pensando que isso que na sua vida aí é um problema, vai te paralisar, mas em Juízes nós vamos entender que isso que está na sua vida é o que vai te diferenciar, é o que vai te impulsionar, é o que vai te fazer conquistar. Você está entendendo ou não? Então você precisa parar de se olhar do ponto de vista sempre do prejuízo. Ah, mas isso aqui, sou canhoto. Imagina Deus chamando Eude e Eude falando: não, Deus, não posso não, porque eu sou canhoto. Como é que eu vou libertar um povo? Como é que eu vou guerrear? Eu sou canhoto, vou me atrapalhar com a espada. Não foi assim. Juízes nos mostra grandes conquistadores. Canhoto ou não canhoto, eu vou e Deus vai me dar a vitória. Aquilo que parece a tua fragilidade pode ser o seu grande diferencial. Você está entendendo isso, sim ou não? Mas não para aí não. Vai lá para 4, Juízes 4.
Ah, gente, Juízes 4, essa história você conhece já há muito tempo. Se você olhar lá no versículo 4, vai começar uma outra história de vitória, que é a história de Débora e Baraque. Quantos conhecem a história de Débora e Baraque? Faz assim, ó. Como não conhecer, não é? Que grande conquista, que grande vitória Deus deu a Baraque, Deus deu a Débora, que se unem para libertar o povo de Deus mais uma vez, que estava cativo, que estava oprimido. E sabe o que nós vamos aprender com essa grande vitória, com essa grande conquista? Vence melhor quem vence junto. É muito bom a gente ter vitória, mas melhor ainda é quando a gente vence junto. É muito bom quando a gente tem uma conquista, mas melhor ainda é quando a gente tem com quem compartilhar essa conquista. É muito bom quando a gente avança, melhor ainda é quando alguém está avançando ombro a ombro com você. Nós vamos entender em Juízes, através da experiência de Débora e Baraque, que esse livro é um livro de registros de conquistadores que decidiram conquistar juntos. E eu preciso perguntar para você, quem é que está ombreando com você para conquistar? Sabe, às vezes, alguns de nós não conseguimos conquistar porque nos isolamos, porque ficamos caminhando sozinhos. Mas eu preciso perguntar a você, quem é que está ombreando com você? Vence melhor quem vence junto. E eu quero que você abençoe a pessoa que está ao seu lado e faça um convite para ela. Que tal nós dois vencermos juntos? Hein? Vamos vencer junto. Poxa vida, vamos vencer junto. Tem mais vitória aí, ó. Vai lá em Juízes 7. Mais conquista, meu Deus. Juízes 7, essa história você conhece? Veja se você conhece essa história aí de Juízes 7. Que história é essa aí? Quem conhece essa história aí dessa grande conquista? Acho que Jonathan não conhece, não. Conhece? Você vai lembrar agora, ó. Vou falar o nome, você vai lembrar. Gideão, rapaz. Gideão, quem conhece a história de Gideão, está escrito aqui em Juízes. Está vendo como é que você não pode deixar de ler Juízes? Porque Juízes é uma galeria de vitória, gente. É uma galeria de conquista, gente. Qual a história de Gideão? Gideão era um homem do campo, não era um homem de guerra. Ele era um homem do campo. E a Bíblia diz que ele estava no campo cuidando do seu lagar. Ele estava fazendo o trabalho que era o dele, quando de repente ele recebeu um chamado da parte do Senhor para se tornar o general de um exército. E no início ele teve medo? Teve medo. Não era o trabalho dele, não era o ofício dele. Ele não tinha essa habilidade, ele sabia trabalhar, era arando a terra. Mas Deus diz para ele, é você que vai libertar o povo. E mais, você não vai libertar o povo com um grande exército, não. Você vai libertar o povo com quantos homens? Quem lembra? 300. Mas era 300 assim, com sangue nos olhos. Não era 300 meia boca, não. Pergunta para a pessoa que está do lado, você é crente sangue nos olhos ou você é meia boca? Josié, hein? Deus falou assim para Gideão, meu filho, olha, só te falo o seguinte, não só você vai ter essa vitória, como você vai ter a vitória com 300, mas Deus, são centenas e centenas e centenas e centenas, o exército inimigo. Como que eu vou vencer com 300? É isso mesmo, você vai vencer com os 300. E dito e feito, Deus deu a vitória, porque o livro de Juízes registra uma história de vitórias. Mas nós temos que entender que as suas vitórias não estão baseadas nas suas habilidades. Com Gideão a gente aprende isso. Ele era só um homem do campo. Não sabia lidar com espada, não foi treinado para ser general de coisa nenhuma,
Assim como você olha para você mesma, para você mesmo, e às vezes você diz, eu não tenho habilidade para isso, eu não sei fazer isso, eu não aprendi a fazer aquilo, eu não posso servir ao Senhor porque eu não tenho essa habilidade, eu não posso avançar na minha vida profissional porque eu não tenho essa habilidade. Mas a história de Gideão, que está registrada em Juízes, nos ajuda a saber muito bem que as tuas vitórias não estão baseadas nas tuas habilidades, mas na força e no poder daquele que te levantou. Você precisa entender isso, que é para você parar de dar desculpas. Algumas pessoas têm medo de fracassar, já ouviu falar isso? Outras pessoas têm medo de dar certo, já ouviu falar isso? Algumas pessoas têm medo de perder, outras pessoas têm medo de ganhar. Oxi! Presta atenção, se Deus está te dando uma palavra, se Deus está te levantando, não vai pensando que é porque você tem essa ou aquela habilidade. A habilidade vem do Senhor. Se Deus te chamou, confia que Ele vai te capacitar. E aquele Gideão que só sabia, trabalhar na terra, Deus usa a vida dele, ele vence aquela batalha com 300 homens. Não importa quais as habilidades que você tem, importa é quem te mandou fazer. Você está entendendo isso, sim ou não? Então você está olhando para as coisas na sua casa, você está pensando, pastor, eu não tenho habilidade para resolver isso. Mas se Deus está te dando uma palavra, minha querida, meu querido, aquele que tem toda a habilidade vai te dar essa vitória em nome de Jesus, amém? Agora pula lá para Juízes 11, pula lá. Juízes 11 é outra vitória. Quem já ouviu falar da história de Jefité? Deus livra os israelitas novamente das mãos dos seus inimigos. E dessa vez usando a vida de Jefité. Vou te lembrar a história de Jefité. Por isso que você tem que ficar esperto, você tem que ler que livro que você tem que ler? Juízes. Olha só, gente, galeria de conquista, cara. Você tem que ler Juízes. Juízes 11 vai contar a história de Jefité. O povo estava num aperreio terrível, estava passando um aperto, não tinha valente entre os israelitas que pudesse resolver, que pudesse conseguir deixar livre o povo de Israel. E aí eles mandam chamar Jefité, diz a palavra. Por que precisaram mandar chamar Jefité? Porque um dia Jefité foi expulso dentre os seus parentes. Jefité era o filho de uma prostituta com um dos homens importantes de entre o povo. E aí, como ele era um filho bastardo, expulsaram Jefité do arraial. Jefité teve que viver fora da sua cidade, crescer fora da sua cidade. Então estamos falando de um homem ferido pela rejeição. Então estamos falando de um homem que foi jogado para fora. Então estamos falando de um homem que foi injustiçado. Estamos falando de um homem que sofreu perseguição até ter que sair da própria cidade. Estamos falando de um homem que teve que olhar para trás e deixar amigos, deixar parentes, deixar familiares, porque uma família o expulsa, um povo o expulsa. Mas quando o povo de Israel passa perto, nada como o mundo que dá voltas, né, irmãos? Quando o povo passa perto, a Bíblia vai dizer sobre Jefité que ele era um homem valoroso. Lembraram dele e mandaram chamar Jefité. O que aconteceu? Jefité vem e Deus usa Jefité para liderar o exército de Israel. E através da liderança de Jefité, o povo recebe mais um livramento e mais uma conquista. Ana, sabe o que nós aprendemos disso? Que as nossas feridas não são capazes de nos paralisar quando a palavra de Deus sobre nós é conquistar. Às vezes nós olhamos para a nossa história,
Às vezes nós olhamos para aquilo que vivemos, para aquilo que passamos, quem sabe para algo que você está vivendo exatamente agora, e às vezes Satanás coloca na nossa mente o seguinte: como uma pessoa que está vivendo o problema que eu estou vivendo, que tem essas feridas na alma que eu tenho, como que uma pessoa como essa vai conquistar? Como que uma pessoa como essa vai seguir em frente? E com Jefité, sabe o que nós vamos aprender? Que não importa a rejeição que você viveu, a injustiça que você viveu, as tuas feridas não são capazes de neutralizar o plano de Deus na tua vida, minha irmã. Se um dia você foi injustiçada, se um dia você foi rejeitada, se um dia você foi humilhado, eu quero que você saiba que quando Deus decide, Ele vai criar situações e Ele vai te justificar, vai mandar te chamar lá onde você está, porque Ele é o nosso advogado fiel, irmão. Está escrito onde? Está aqui em Juízes. Deus foi lá e deu essa vitória. Você não vê aqui Jefité insistindo para ser aceito. Ah, me aceita, por favor. Tudo bem, eu sou um filho bastardo, mas eu tenho algum valor. Me aceita. Você não vê isso registrado aqui. Sabe por quê? Porque aquilo que é teu vai te perseguir. A Bíblia vai dizer que as bênçãos perseguem aqueles que o obedecem. Vai mandar te buscar, vai mandar te trazer e vai te dar vitória diante daqueles que te rejeitaram antes. Esse é o livro de Juízes. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. As tuas feridas não vão te tornar um perdedor, não. A tua história de dor não vai te tornar um perdedor, em nome de Jesus. Quem não conhece a história de Sansão, vai para Juízes 15 agora. Vai lá para Juízes 15. Juízes 15. Quem não conhece a história de Sansão? Essa Jônatan você conhece. Poxa, Jônatan. Sansão que deu tantas vitórias, que teve tantas vitórias. Sansão, Juízes 15, leia lá o versículo 14. Vamos lá. Diz assim, olha: e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele quem? Sansão. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que são queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E aqui nesse momento, irmãos, olha só, e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Cara, constrói a cena. Um jumento que estava morto. Não tem? Quando a gente vê assim seca, a gente vê muito ossos de animais assim na seca. Então, o que aconteceu? Os filisteus estavam oprimindo o povo e queriam Sansão de qualquer maneira. A gente quer Sansão, não queremos matar o Sansão. Se vocês nos derem o Sansão, a gente não vai vir aqui matar vocês, não. Mas se vocês não nos derem Sansão, nós vamos entrar e vamos matar todo mundo. Aí o que eles combinaram? Sansão, a gente tem que entregar você, porque senão eles vão entrar aqui, capítulo anterior, e vão matar a gente. Sansão falou assim: tudo bem, faz isso, mas me entrega vivo. Amarra minha mão aqui e me entrega para eles vivo. E no momento que Sansão chegou lá, os filisteus crentes que iam matar o guerreiro de Deus, Sansão estava todo amarrado, mas o versículo que nós lemos vai dizer que aquelas cordas que amarravam as mãos de Sansão, por causa do poder de Deus, pareceram fios, e ele solta as mãos, acha uma queixada de jumenta, podia ser de boi, poxa. Ainda ia ser uma humilhação menor, mas era uma queixada de um jumento, era uma queixada menor ainda possível, pelo amor de Deus. Podia ser pelo menos com o fêmur de um jumento, hein? Mas não, com o queixo de um jumento, cara. Hein?
Podia ser com a costelada de um jumento. Não era costelada de jumento, era com quê? Pelo amor de Deus, gente. O queixo de jumento. Ele pega o queixo de um jumento, cara. E ele mata 1000 naquele dia. Preste atenção. A gente tem que entender sobre conquista uma coisa. Você tem que trabalhar com o que está na tua mão. Você quer conquistar? Você quer avançar? Você quer ter vitória? Trabalha com o que está na tua mão agora. Trabalha com aquilo que Deus colocou disponível. Mas Deus, eu quero um fêmur de cavalo, que eu sei que eu vou acabar com todo mundo. Se o que Deus está te dando é um queixinho de um jumento, é com um queixinho de jumento que você vai conquistar. Você está entendendo isso, sim ou não? Pastora, eu não tenho todas as condições. Quem disse que você precisa de todas as condições para vencer? O que você precisa para vencer é acreditar que a força que há em você não vem de você. E Sansão sabia muito bem de quem vinha a força que ele tinha. E sabe de uma coisa? Quando Sansão solta as mãos, os filisteus não imaginavam que aquilo aconteceria. Os teus inimigos não sabem a força que você tem. Você precisa usar isso a seu favor. Os teus inimigos não conhecem a força que existe dentro de você. Satanás não pode medir aquilo que se move dentro de você. E é por isso que você tem que ir com coragem, porque o que se move dentro de você é muito poderoso. Você está entendendo isso? Eu quero que você abençoe a pessoa que está ao seu lado. Diga assim, você tem que acreditar na força que tem dentro de você. Isadora, você tem que acreditar nisso. Dá para a gente entender por que eu separei esse primeiro bloco? Juízes é um livro que fala de grandes vitórias, amém ou não amém? Um livro de grandes conquistas, de grandes livramentos. Agora vamos para o segundo bloco. Deus me mostrou aqui em Juízes que tem um segundo bloco que a gente precisa também acompanhar. E agora eu preciso que você fique bem alerta. Porque Juízes é um livro que revela um ciclo escondido que havia entre os israelitas. Juízes não é somente um livro que conta vitória. Mas se você começa a ler o livro de Juízes, você vai ver entre as linhas, entre os versículos e entre os capítulos, um ciclo de maldição que ia se renovando entre eles. Vamos acompanhar? Vai lá em Juízes 2:11. Juízes 2:11. Diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Vai lá em 3:7 agora, 3:7, olha o que está escrito aí. E os filhos de Israel fizeram o quê? E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram os Baalins e Astarote. Agora vai em 3:8. O que está escrito aí em 3:8? Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã durante 8 anos. Então veja, 2:11, infidelidade do povo ao Senhor. 3:7, infidelidade do povo ao Senhor. 3:8, o povo vira escravo. Guardou isso aí? Infidelidade, infidelidade, escravidão. Agora leia o 3:9. O que está escrito aí no 3:9? E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel
um libertador, e os libertou, Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Libertador. Guarda isso aí, ó. 2:11, infidelidade. 3:7, infidelidade. 3:8, o povo vira escravo. 3:9, o povo clama. 3:9, Deus levanta o libertador. Percebeu isso aí? Guardou? Agora vamos de novo. Vai lá em 3:12. O que você acha em 3:12? O que você acha? Acompanha comigo. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, 3:12, nós temos de novo o que aí? Infidelidade. Primeiro ciclo, infidelidade, escravidão, clamor, libertação, tá? Grava isso, ó. Infidelidade, escravidão, clamor, libertação. Repete comigo. Infidelidade, escravidão, clamor, libertação. Infidelidade, escravidão, clamor, libertação. Tá, gente, aqui no 3:12, começando o ciclo de novo. Infidelidade. Olha o que acontece no versículo 14, 3:14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Escravidão. Quando Deus levantou Otoniel, eles estavam escravos há 8 anos. Mas agora, quando Deus levanta Eude, eles estavam escravos há 18 anos. Então, presta atenção. Entrar no ciclo da infidelidade vai ampliando cada vez mais o ciclo da escravidão. Então, uma coisa é quando você é infiel, você caiu, você errou, você cometeu um erro, você foi lá, clamou, Deus te deu uma segunda chance, você acertou o pé, Deus levanta um libertador, levanta pessoas na tua vida, te dá outra chance, você recomeça. Dali a pouco está fazendo você tudo de novo. Aí de 8 você pula para quanto tempo de escravidão aí? 18. Mais do que o dobro. Olha só. Presta atenção. Isso é livro de Juízes, querendo me ensinar e te ensinar. Uma coisa é quando você é infiel uma vez, porque você estava sem discernimento. Outra coisa é quando você insiste no pecado, você insiste na infidelidade e está atraindo sobre você o dobro de servidão e de escravidão. Você está entendendo isso? Então, queira errar erros novos. Não fica marcando passo nos mesmos erros. Não investe naquilo que Deus já disse que não é para fazer, porque quando você faz isso, você multiplica os dias do seu pesar. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Isso é Juízes, você precisa ler Juízes. Precisa ler Juízes. Aí o que acontece em 3:15? Olha lá, olha lá. Então, os filhos de Deus fizeram o quê? Clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou o quê? Um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Olha o ciclo de novo. Como é que era o ciclo? Infidelidade, escravidão, clamor, libertação. De novo o ciclo. Infidelidade, escravidão, clamor, libertação. Acontecendo de novo aqui em Juízes.
Para a gente encurtar essa história, ao longo de todo o livro, esse ciclo vai se repetir diversas vezes. Então, Irineia, Juízes não é um livro só que nos narra vitórias. Juízes é um livro que nos revela um ciclo. E essa palavra é para você que tem vivido uma vida de conquista. Essa palavra é para você que essa semana experimentou o doce gosto de uma vitória. Muito cuidado, porque às vezes a vitória esconde um ciclo que precisa vir à tona, precisa aparecer para que você seja curado. Cuidado. Cuidado para não ter inveja da vitória alheia. Porque você não sabe o que está por detrás daquela vitória. Cuidado, proteja o teu coração. A gente aprende isso com Juízes. Juízes é um livro que descreve vitória? É. Mas é um livro, irmão Luiz, que vai nos revelando um ciclo que não era um ciclo de vida. Um ciclo que precisava aparecer para que o povo fosse curado. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Kelly, preciso que você preste muita atenção. Mary, eu preciso que você preste muita atenção. Davi, pelo amor de Deus, você tem que gravar isso na tábua do seu coração. Enquanto eles estavam vivendo isso, esse ciclo não ficou claro para eles não, Janilson. Só que nós temos a palavra escrita de uma experiência que eles viveram. Nós temos uma oportunidade, Jonatas, que eles não tiveram. Porque para eles não estava claro que durante décadas e décadas eles foram repetindo exatamente o mesmo ciclo. Mas quando você foi escolhido pelo Senhor para estar sentado aí nessa cadeira, para estar ouvindo aí essa palavra onde você está, não tem como você dizer que você não percebeu. Não tem como você dizer que você não sabia. Ah, pastor, enquanto a história está acontecendo, a gente não tem clareza do que é história. Isso é verdade. Só que nessa noite, nós estamos aprendendo com a história de quem já viveu. E nós estamos entendendo que se existe esse ciclo rondando a sua vida, ele precisa ser quebrado em nome de Jesus. Você não pode viver se contentando com vitórias que são temporárias, porque o teu pecado faz você ser escravo cada vez mais. Tem uma vitória, peca escravo. Tem uma vitória, peca escravo. Tem uma vitória, peca escravo. Em nome de Jesus, meu irmão, se tem sido essa a sua realidade, eu declaro, seja liberto, seja liberta em nome de Jesus. Quebra esse ciclo maldito na sua vida. Poxa, Deus te abençoa. Você vai lá, peca. Isso que nós estamos chamando de infidelidade é todo tipo de pecado. Deus te abençoa tanto. Aí você vai lá com esta boca que Deus te deu. Sua avó não falava assim com você, não? Com esta língua que Deus te deu, você foi lá falar isso. Minha avó falava assim. Você nunca ouviu essa expressão, não? Deus te deu uma vitória. Você vai lá com essa boca mais abençoada que Deus te deu e usa sua boca para amaldiçoar um irmão quando você começa a falar mal dele. Poxa, mas você acabou de sair de uma vitória. Como assim? Você acabou de receber uma vitória. Aí empresta a tua boca para multiplicar discórdia na tua igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai deixar oculto. Deus não vai deixar oculto aquele que semeia discórdia. Mas pior do que aquele que semeia discórdia é aquele que multiplica aquilo que foi semeado. Você está entendendo o que eu estou falando com você ou não? E você tem recebido vitória. Como que é isso? Você quer dar uma de povo de Israel aqui, que recebia vitória, aí por causa de uma bobeira vai servir um Deus Balaim? Eles tinham tido todo tipo de experiência com Deus, foi servir Balaim.
Que bobeira é essa, rapaz? Deus te abençoando com saúde, com fôlego de vida, abençoando sua casa, te dando saúde, e você mentindo, e você assistindo coisas que não vêm de Deus, e você usando palavras que não vêm de Deus, e você não entregando seu dízimo, você não ofertando, você maltratando seus filhos, você deixando de honrar sua esposa, seu esposo. O que é isso? Em nome de Jesus, você vai quebrar esse ciclo nessa noite. Porque a bênção tem que atrair a santidade. Você tem que ficar constrangido com o Senhor. Meu Deus, amanheci vivo mais um dia. Meu Deus. Já pensou se todo mentiroso amanhecesse mudo? Meu Deus, hoje eu estou engraçadinho, eu estou percebendo isso. Já pensou se todo quizumbeiro amanhecesse fanho? Meu Deus, todo quizumbeiro, toda fofoqueira chegasse aqui no outro domingo, já vou saber a fofoqueira aparecendo aí, ó. Aí, ó. Faz isso não, pelo amor de Deus. Hein? Você vai quebrar esse ciclo. Vitória tem que atrair a santidade. Você está viva hoje? Você está vivo hoje? Isso é vitória de Deus na tua vida. Você está respirando hoje? Isso é vitória de Deus na tua vida. Tua família está guardada? Isso é vitória de Deus na tua vida. Então, quanto mais você vence, mais você está apaixonado pelo Senhor e mais você quer viver santidade. Amém ou não amém? Então esse ciclo vai ser quebrado em nome de Jesus. Outra coisa que nós vamos aprender no livro de Juízes, fica ligado aí, você tem que ler a Bíblia, abençoa a pessoa que só lá fala, você tem que ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Como é que você vai ser crente com sangue nos olhos sem ler a Bíblia? Não, pastor, eu sou crente, sangue nos olhos. É nada, você não lê a Bíblia, rapaz. Você é um crente muito meia boca. Você tem que ler a Bíblia. Ah, pastor, eu leio e não entendo. Tem um segredo para você entender. Você precisa daquela Bíblia na linguagem de hoje, aquela linguagem fácil que a gente entende. Pelo amor de Deus. E se tem alguém aqui na igreja que não tem essa Bíblia, ah, pastor, eu não tenho essa Bíblia, eu preciso dessa Bíblia, não tenho dinheiro para comprar, você pode pedir que a igreja vai te dar de presente. Em nome de Jesus. Mas você tem que ler palavra. Eu vou te contar, tá? Posso contar, Kelly? Eu vou contar para você. Eu vou contar. Vou contar. Laís, eu vou contar. Era para você saber já, mas eu vou contar. O que acontece? Quando era que o povo começava a infidelidade? Quando morria o libertador. Toda vez que morria o libertador, o povo entrava nesse ciclo. Começou com a morte de Josué. Lembra que quinta-feira passada eu preguei sobre Josué? Então, começou assim, Marcela. Josué morreu, e quando Josué morreu, começou esse ciclo. Aí eles viraram escravos. Aí Deus levantou quem? Otoniel. Quando Otoniel morreu, eles ficaram em paz 40 anos. Ficou, ó, uma maravilha. Enquanto Otoniel estava vivo, o povo estava lá, bem. Otoniel morreu, o povo entrou no ciclo da infidelidade. Virou escravo, começou a clamar. Aí Deus levanta o canhotinho. Aí o canhotinho foi lá, libertou o povo, e eles ficaram livres, e foi uma bênção. Na hora que Eude morreu, o que aconteceu? Voltaram novamente à infidelidade. Então preste atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. Preste atenção que isso pode mudar a tua história. Existe uma tendência da nossa alma a ceder ao pecado diante das perdas. Vou falar de novo para você entender. Existe uma tendência, Vitorinha, da nossa alma a pecar quando o nosso cenário é um cenário de perda. A nossa alma acha que as perdas são uma desculpa para nos liberar para pecar. Você já está sofrendo tanto, você teve essa perda.
Então, o que a gente faz? A gente baixa a guarda. Você precisa ficar alerta com isso. Se você está passando por um tempo de perdas, você tem que ficar muito mais vigilante. Porque quando a tua alma começa a perder, Satanás começa a te rondar, porque ele percebe que alguns crentes começam a baixar a guarda quando perdem dinheiro, quando perdem emprego, quando perdem uma pessoa querida, quando perdem um líder que amava, pessoas que na hora da perda, na hora do aperto, começam a ceder ao pecado. Era isso que fazia o povo entrar no ciclo da infidelidade. E eu preciso perguntar para você como é que está a sua vida. Meu desejo e minha oração é que você não esteja perdendo nada. Mas eu não posso dizer para você que você não vai perder em momento nenhum. Pode ser que você perca. E você, meu filho, tem que estar preparado para isso. Meu filho, sua mãe ora por você todos os dias. E eu vejo você avançando, você vencendo, você indo além. Mas você precisa estar preparado para sair daquela prova e perder. Porque se você não estiver preparado para isso, filho, você pode entrar no mesmo ciclo do povo de Israel. Entendeu? Morreu o meu sonho, perdi. Não alcancei o que eu quis. Infidelidade e escravidão. Aí foram 10 anos da tua vida. Juan, aí foram 18 anos da tua vida. Você tem 18 anos para perder, meu filho? Então você precisa ficar alerta diante das perdas. Juan, perdas sentimentais, meu filho. Você precisa ficar alerta. Perdas financeiras, perdas sentimentais. Perdas de oportunidade. As perdas nos deixam vulneráveis. Quando você se sentir vulnerável por causa da sua perda, é hora de você fazer o quê? Se agarrar com teu Deus. Porque é aí que você vai ficar mais parecida com Ele, minha filha. Satanás não vai achar ocasião contra você por causa da sua perda. Isso é o livro de Juízes. Quantos estão entendendo isso? Eu anotei alguns pontos e vou terminar assim, só lendo. O que mantém a tua fé não são as tuas conquistas. Fica provado isso. Conquista não segura a fé de ninguém. Não, pastor, eu vou fazer um propósito com Deus, que Deus vai me dar essa vitória, e essa vitória, vem para minha fé ficar mais firme. Vitória não deixa a fé de ninguém alimentada firme não, porque eles estavam aqui no meio de grandes vitórias. Quantas vitórias eu contei para você aqui, eu nem li o livro todo contigo. Então vitória não alimenta a fé de ninguém não. A vitória pode deixar um crente relaxado. O que alimenta a tua fé, a Bíblia vai dizer, é o ouvir a palavra de Deus, é isso que alimenta a tua fé. Ganhando ou perdendo, você tem que estar agarrado na palavra. Está ganhando, eu estou na palavra. Eu estou perdendo, eu estou na palavra. É assim que a sua fé vai ficar robusta. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Conquista que te afasta do Senhor é laço. Abençoa a pessoa que está ao teu lado e diga isso. Se essa conquista te afasta do Senhor, chuta que é laço. Tem um funk que fala exatamente assim, tá? Voltando às minhas épocas de Morro do Carrapato. Tá? Chuta que é laço. Isso é muito bonitinho. A rapaziada que tá solteira aí. Muito bonitinha, muito sei o que. Vai te afastar do Senhor? Sabe como é que é o nome delazinha? Laço. Pode até ser um laço rosa, isso aí. Mas o que é? Laço. É um laço. Conquista que não me aproxima de Deus, é laço na minha vida.
vitória que não me aproxima de Deus. E não posso me contentar com isso. Então você tem que ficar esperto com isso, que os Juízes nos ajudam a entender isso. No tempo das perdas, ficamos vulneráveis, então precisamos nos preparar para isso, porque o que podemos prever, podemos resolver. Vamos repetir isso? O que podemos prever, podemos resolver. Vamos de novo? O que podemos prever, podemos resolver. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Se você já sabe que a tua alma vacila quando a perda vem, quando a perda começar a chegar, você dobra a oração. Você já manda um zap para Benedita. Benedita, estou mandando esse zap para você. Por quê? Porque eu perdi. Mas agora você já perdeu. O que você quer que eu ore, irmão? Não, é porque eu aprendi que a minha alma, quando eu perco, ela fica vulnerável. E eu não quero é pecar. Perder ainda vai, mas pecar não dá. Olha, perder ainda vai, mas pecar não. Você está entendendo isso, sim ou não? Então abençoa a pessoa que está do outro lado de novo. Diz, olha, perder ainda vai, mas pecar não. Amém ou não amém? Você está entendendo isso? As conquistas podem esconder verdades a nosso respeito que precisam aparecer para que sejamos curados. No meio da conquista, no meio da vitória, irmão Luiz, nós estamos lá, feliz da vida, aplaudindo e celebrando, e está maravilhoso. Mas quando as perdas vêm, o nosso caráter aparece. E ele precisa aparecer para que ele possa ser tratado. E você estar preparado para a próxima conquista, que de fato será aquilo que vai te impulsionar. Então, se você está experimentando uma perda agora, Deus quer te impulsionar. Mas se você está experimentando uma vitória agora, olhe para você e veja como é que está a sua fé. Olhe para você e veja se você está apaixonadinha por Jesus. Olhe para você e veja se você na tua vitória está com a mesma sede de orar que você estava antes, quando você estava no vale. Porque se você começar a perceber que você não sente mais vontade de ir para o monte, você está cheio de vitória, não precisa ir mais para o monte. Cuidado, Deus está te mostrando que você tem que ser tratado, tem que ser curado em nome de Jesus. E eu termino essa palavra com o último versículo, vai lá no final do livro, Juízes, capítulo 21, nós vamos cear agora. O livro termina assim, Juízes 21, versículo 24 e 25. Nós vamos terminar ceando dessa forma. Eu já quero chamar o irmão Luiz, a irmã Vitória, para nossos diáconos, para distribuírem a ceia do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Também os filhos de Israel partiram. Então, dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Olha isso, Lari. E cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não havia rei em Israel. Então, cada um, Aninha, fazia o que dava na sua telha. Por isso, o povo entrou nesse ciclo de infidelidade tantas vezes. Porque não tinha rei sobre eles. Não havia quem os governasse. E quando a gente fica sem governo, a gente peca fácil. Quando a gente fica sem governo, a gente fica sem discernimento. A história que está registrada em Juízes só está registrada dessa forma, porque naquela época não havia rei em Israel.
O povo se acostumou a ter um libertador, mas o povo ainda não tinha uma experiência com um rei. Entenda isso. O povo se acostumou a ter um libertador, mas o povo ainda não tinha experiência com um rei. Se Deus nos enviou o libertador, Ele tem direito, Josiel, de ser o nosso rei. Libertador fala de alívio. Meu filho, pensa comigo aqui. O libertador fala de alívio. O libertador fala daquilo que era pesado para você e ele vai lá e vai tirar o peso de você, entendeu? Só que quem recebe o libertador precisa receber também o rei. Porque se você recebe só o libertador, mas não recebe o rei, a sua vida fica igual aqui, ó, o livro de Juízes. Tem vitória, tem conquista, mas o ciclo de infidelidade começa. Sabe por quê? Porque não é Deus que manda na tua vida. Você tem o libertador, mas não tem o rei. Quantos estão entendendo isso? Não basta ter o libertador. É preciso haver o governo de Deus sobre a sua vida. E nessa noite, noite de ceia, nós vamos cear louvando ao Senhor que nos deu o libertador. Mas eu preciso perguntar se você tem recebido a Jesus como rei na sua vida. Receber Jesus como rei na sua vida é receber o governo dele. Você não faz o que dá na tua telha, Leandro. Eu não posso fazer o que dá na minha telha, Priscila. Por quê? Porque se ele foi meu libertador, ele tem direito de ser o meu rei. Eu faço o que ele manda eu fazer. Eu faço o que a Bíblia me manda fazer. Porque quando eu recebi o libertador, eu também recebi o rei, o governo, o controle. Então já não é mais a minha vontade, mas é a vontade daquele que me libertou e que conquistou o direito de controlar e de governar a minha vida. Por isso Paulo dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava contemplando a coroa do rei. Eu não vivo mais só com o libertador, mas o rei vive na minha vida. É ele que manda, é ele que decide. Você vai cear essa noite celebrando o libertador, mas decidindo que vai viver debaixo do governo do rei. Amém ou não amém? Se você já é batizado, você vai cear com o cálice e com o pão. E se você ainda não é batizado, vai cear com a uva. Mas todos vamos cear essa noite em o nome de Jesus. Por favor.